Um tema relevante na análise das séries temporais é a análise de homogeneidade. Então, depois que você faz a identificação daqueles pontos atípicos e em seguida faz o preenchimento, cabe analisar se a série é homogênea. Né? Que essa série é homogênea, se aconteceu algum tipo de evento que fez com que os dados do início da série se diferenciem dos dados do final da série temporal. O que é que pode fazer com que haja essa diferenciação entre os dados do início da série e os dados do final da série temporal? Mudanças no aparelho, por exemplo. Você tinha um aparelho de um metálico e você substituiu por um outro tipo de aparelho, né? Anteriormente você tinha um outro tipo de material, isso pode acontecer. Né? Você teve aqui uma mudança, por exemplo, de um pluviômetro para um pluviógrafo, né? Mudanças no método de observação. Então isso pode fazer com que a série ela deixe de ser homogênea, mudanças de uso do solo, etc. Como é que a gente identifica essa homogeneidade da série ou a não homogeneidade da série? Você pode fazer essa análise a partir da famosa curva de duplas massas. O que é a curva de duplas massas? É uma plotagem onde a gente vai ter em um eixo a precipitação anual acumulada do posto que nós queremos analisar, e no outro eixo a precipitação média das estações da região próxima, com características similares ao posto sob análise. Então a gente vai plotar o acumulado da precipitação das estações circunvizinhas com a estação sob foco. E a gente vai fazer essa plotagem, né? Na ordem inversa dos anos. Então a gente começa do ano mais recente para o ano mais antigo. Né? E aí você vai fazendo essa plotagem desses valores acumulados e vai tentar identificar se o comportamento desses pontos eles vão seguir uma reta. Se eles seguirem uma reta, você vai ter os dados homogêneos. Mas se você tiver uma reta no início e uma outra reta no final da série temporal, os dados eles não vão ser homogêneos, e o que nós vamos ter que fazer é corrigir os dados do passado para o presente, porque o presente é o que está acontecendo agora, né? Então é o que nos interessa analisar, é projetar esse presente. Então a gente vai trazer os dados do passado para o mesmo padrão de ocorrência do presente e com isso utilizar essa série temporal como um todo para fazer análise de risco. Né? Então, se os dados então estiverem plotados e estiverem sob a mesma reta, então a gente vai ter uma situação de que não tem inconsistências e os dados são homogêneos. Se você tiver então uma quebra, mudança na declividade, terminando duas retas, você vai ter uma mudança na tendência e você vai corrigir então os dados do passado, né, para a situação do presente utilizando essa equação. Os dados também podem ter alinhamentos de pontos em retas paralelas. Então, na realidade, aqui caracterizam erros de transcrição. Né, e você também tem diferentes regimes. Se você não consegue ter uma reta, né, você tem pontos que vão ficar flutuando dessa maneira. Distribuição errática, porque o regime é um regime diferente e aí você vai ter que ter outro tipo de abordagem. Então, um ponto importante até é fazer essa análise da homogeneidade de dados a partir dessa curva de duplas massas.